Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Uma vez mais estamos juntos, agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo, por estes momentos que temos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos que estudam conosco a Bíblia e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, também a vocês que clicam no dedinho de joinha e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Geraldo José de Souza, lá de Capim Grosso, na Bahia, Marlene Selvagem de São Carlos, em São Paulo, Marinha de Pesqueira, em Pernambuco, também Cleide Rejane de Pesqueira, em Pernambuco, Liliane é de Tapiraí, pede orações especialmente pela amiga Ana Volk e também por Márcia. Rosa dos Santos Martins é de Trindade, em Goiás. Silvia Helena está completando mais um ano de vida, parabéns Silvia Helena. Isaura Silva é de Cacoal, em Rondônia. Miriam Eunice Joaquim é de Angola, na província Huila, em Lubango. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti pela vida, por este dia, por estes momentos e também pelo estudo que iremos fazer agora. Que o Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração. Ajuda-nos, Pai, a entendermos a Tua palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Senhor, aqueles que nos pedem orações. A Liliane pedindo por Ana Volk e também por Márcia. O Geraldo José de Souza pedindo para que Tu abençoes, que ele consiga uma companheira para constituir um lar. Também Marlene Selvagem e família. Marinha, lá de Pesqueira. Cleide Rejane, também de Pesqueira. Rosa dos Santos Martins, de Trindade, em Goiás. A Silvia Helena, que está aniversariando hoje, que seja abençoada e tenha muitos anos de vida, Pai. Também a Isaura Silva, a Miriam Eunice Joaquim e todos os demais que nos pedem orações, Pai. Que as bênçãos sejam concedidas e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos finalizando o estudo desta semana, estaremos fazendo um resumo daquilo que nós aqui estivemos estudando. E se você não acompanhou todos os dias da semana, você pode entrar no YouTube, digitar Hora Tranquila, e ali tem todos os dias. E esses estudos que nós fazemos são estudos sistemáticos, estudos dirigidos, e cada dia nós estudamos uma parte do tema que nós estamos apresentando. Então você encontra ali todos os estudos que já fizemos até hoje, todas as séries, você coloca lá a data, coloca o dia, né? Tipo 20/4 de 2021, você vai encontrar lá um estudo que fizemos. E essa semana nós começamos então no domingo a falar sobre os últimos dias que estão sendo apresentados aqui em Marcos, no capítulo 13. E este estudo que nós fizemos nos mostra que Jesus ele deixou sinais mostrando quando aconteceriam a destruição de Jerusalém e também a sua vinda, porque Jesus estava aqui respondendo duas perguntas em uma que os discípulos fizeram. Jesus havia dito que aquele templo era majestoso, magnífico, mas que seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. E então, os discípulos logo depois estiveram a sós com Jesus e eles então perguntaram a Jesus: dize-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda. Então, dize-nos quando serão essas coisas, a destruição de Jerusalém. Aí Jesus, aqui no capítulo 13 de Marcos, ele falou sobre o abominável da desolação, que era o exército romano que dominava naquela época o mundo, que cercaria Jerusalém e que o santuário, o lugar santo ali em Jerusalém seria profanado por este exército que iria invadir Jerusalém. Mas Jesus disse assim: olha, quando vocês virem o abominável da desolação, então quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte para casa. Jesus deu todas as dicas de como aconteceria a destruição de Jerusalém. E então o cerco foi feito a Jerusalém e por uma razão eles tiveram que abandonar o cerco, os soldados romanos voltaram a Roma e 2 anos depois, no ano 70, eles retornaram
cercaram Jerusalém novamente, agora o general Tito, e que estava à frente desse exército. E naquele período em que o exército saiu, os cristãos que estavam atentos ao que Jesus havia dito no seu sermão profético, eles fugiram, saíram da cidade e não voltaram mais. Os que não acreditavam nas profecias de Jesus, eles ficaram na cidade. Foi quando o exército romano, então, 2 anos depois, voltou, cercou novamente a cidade e aí mais de 1 milhão de judeus morreram ali dentro da cidade. Morreram de fome, morreram depois queimados, crucificados, enfim. Foi uma tragédia muito grande, mas porque eles não ouviram o que Jesus havia dito. Então, nós temos, irmãos, na Bíblia, todas as histórias e profecias mostrando o que já aconteceu e o que estará acontecendo antes da volta de Jesus. E nós só seremos pegos de surpresa se nós não ouvirmos o que Jesus disse. Jesus disse que haveria guerras, rumor de guerras, fomes, pestes e, enfim, terremotos, mas ainda não era o fim. Jesus falou que haveria um grande período de perseguição. Os cristãos, eles seriam perseguidos, e esse grande período aconteceu exatamente do ano 538 da nossa era até o ano 1798. Foram 1260 anos de perseguição aos cristãos. Foi a grande tribulação. E Jesus disse isso por quê? Porque Jesus conhecia as profecias, Jesus conhecia todo o Antigo Testamento, as profecias de Daniel, especialmente essa que falava desse período de 1260 anos da perseguição, que era um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E essa perseguição, essa tribulação, ela vai acontecer novamente agora, antes da volta de Jesus. Não serão mais 1260 anos. Serão apenas, conforme diz Apocalipse, 42 meses, 3 anos e meio. É quando o anticristo estiver então reinando, porque todos os governos do mundo estão trabalhando para que haja um único governo mundial. E então esse será o anticristo. Ele estará impondo, obrigando as pessoas a obedecerem leis que vão contra a lei de Deus. E aqueles então que não estudam a Bíblia, que não estão preparados, vão aceitar as imposições. Mas aqueles que estudam a Bíblia, que se firmam na palavra de Deus, que buscam a presença de Deus cada dia, que oram, que têm comunhão com Deus, não serão pegos de surpresa. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é eterna, ela não muda. E então, essas mudanças que ocorrerão e que serão obrigatórias às pessoas obedecerem, isso fará com que, então, aqueles que permanecerem fiéis serão perseguidos. Haverá, então, essa grande tribulação, como nunca houve, que é chamado de tempo de angústia de Jacó. E, então, aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Sabemos que, nessa última grande tribulação, os anjos estarão presentes cuidando de nós. Nós não deveremos temer, porque não vai nos faltar comida, não vai nos faltar água, porque a palavra de Deus é clara em dizer que o pão e a água serão certos. E também, muitos que estarão sendo perseguidos serão protegidos e as pessoas, os soldados que estarão procurando esses cristãos, não irão vê-los. Por quê? Porque os anjos estão protegendo. Então nós precisamos nos manter confiantes em Deus e saber que está muito próximo a volta do nosso Senhor Jesus, mais próximo do que nós pensamos. Jesus, é claro, ele não marcou data, ele não deixou dia nem hora que ele vai voltar, mas ele deixou os sinais e ele disse que deveremos vigiar. Vigiai e orai. É a advertência de Jesus a todos nós. Deveremos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Nós não podemos estar vivendo a nossa vida preocupada somente com as coisas materiais, com o nosso trabalho e esquecer da nossa vida espiritual. Porque se nós fizermos assim, Jesus estará voltando e nós não estaremos preparados. Então aqueles que vigiam, como Jesus disse, esses estarão aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus e não estarão aguardando de uma forma ociosa. Ociosa é como assim? É sem fazer nada. Por quê? Porque essa expectativa,
essa espera pela volta de Jesus vai fazer com que nós temamos cada vez mais ao Senhor, reverenciemos a Ele e o adoremos, e nós estaremos então anunciando às pessoas ainda que estiverem em contato conosco sobre esta grande esperança que nós temos, que é a volta do nosso Senhor Jesus. É por isso que o apóstolo Pedro disse que nós deveremos aguardar e apressar a volta de Jesus. Apressar é falarmos que Jesus está voltando, que nós precisamos tomar uma decisão, uma posição ao lado de Jesus. Não quer dizer que nós fazendo isso, Jesus venha mais rápido. Não, Jesus ele tem o tempo dele, Deus ele tem o seu tempo. Mas é que nós não veremos o tempo passar. Quanto mais nós falarmos de Jesus, testemunharmos de Jesus, mais rápido as coisas acontecerão e nós não veremos que está demorando, como muitos acham que a volta de Jesus está demorando, e quando nós então menos esperarmos, nós estaremos contemplando o nosso Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus. E como nós estudamos essa semana, a volta de Jesus será uma volta visível, será uma volta com muito barulho, porque haverá clangor de trombetas, todos os anjos estarão voltando com Jesus, haverá trovões, relâmpagos e, enfim, a manifestação do poder de Deus na natureza, terremotos, e Jesus, então, ele estará sendo visto por toda a humanidade. Ninguém ficará sem ver, sem contemplar a volta de Jesus. Aqueles que estiverem vivos estarão contemplando. Todo o olho verá, diz Apocalipse 1, verso 7. E muitas pessoas pensam que o arrebatamento da igreja será secreto. Não, será visível, todos contemplarão, ouvirão estes movimentos no céu, Jesus voltando, o céu se enrolando como um pergaminho e a igreja então sendo arrebatada. Os salvos sendo transformados no abrir e piscar de olhos, e os mortos em Cristo ressuscitarão e também serão transformados, e juntos subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Este é o arrebatamento que nos fala a Bíblia Sagrada, está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Portanto, irmãos, que nós continuemos aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus, anunciando às pessoas, dando testemunho, vivendo aquilo que nós cremos, para que nós possamos estar certos de que o nosso galardão nos será dado, o nosso Senhor Jesus nos dará a coroa da vitória, e que perseveremos até o fim, para que possamos estar com Ele na eternidade. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Nós vamos retornar no domingo para dar sequência ainda a este Evangelho de Marcos, e desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado, e não nos esqueçamos que a vitória, ela não é dos fortes e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis, dos sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.